Os conceitos fundamentais do Peça e Receba. Peça e Receba é um método para você obter a congruência pessoal. Ou seja, fazer o alinhamento entre a mente, o corpo e o espírito. Por que isso é importante? Porque muitas vezes essas partes não estão alinhadas. Como nós sabemos quando nós não estamos alinhados? É quando nosso pensamento e o nosso discurso não refletem no sentimento e no comportamento. Ou seja, nós falamos uma coisa, pensamos uma coisa, mas nós sentimos uma outra coisa e, portanto, nós não conseguimos agir de acordo com aquilo que pensamos e falamos. Quando isso acontece, nós estamos divididos. Uma parte quer ir nessa direção e outra parte quer ir na outra direção. Nós temos o conflito interno. Nós temos que ficar brigando conosco mesmos para fazer determinadas coisas. Isso é muito cansativo, isso é muito estressante. O Peça e Receba nos ajuda a eliminar esse conflito, fazendo o alinhamento entre mente, corpo e espírito. Ou seja, alinhamento entre nosso pensamento, nosso discurso, nosso sentimento, as emoções e, portanto, nosso comportamento. Ou seja, a partir do momento que nós estamos alinhados, nós pensamos, falamos, sentimos e agimos de acordo com o que pensamos e falamos. Com isso, a vida se torna muito mais fácil, fica muito mais fácil alcançar nossos objetivos, porque nós não ficamos desperdiçando nossa energia brigando com uma parte dentro de nós. Aqui estão os 7 conceitos fundamentais do Peça e Receba, de acordo com Tom Altaffer, co-criador do Peça e Receba. O Peça e Receba não existiria sem os problemas do Tom Altaffer. Graças aos problemas do Tom Altaffer, nós temos essa técnica chamada Peça e Receba. Primeiro conceito. Os estados mais elevados da nossa consciência sempre têm as respostas. O que são esses estados elevados da consciência? Vamos ver o segundo conceito, que fica um pouco mais fácil de entender. Eles, aqueles estados elevados da consciência, sempre têm uma visão mais ampla, uma perspectiva mais elevada. Imagine o seguinte, imagine que você está preso no trânsito dentro do seu carro. Agora imagine uma outra situação. Você está sobrevoando essa região dentro de um helicóptero. Dentro de um helicóptero, você tem uma visão ampla daquela região, você consegue enxergar o caminho mais interessante para aquele motorista que está preso dentro do seu carro, no congestionamento. Exatamente isso que diz o conceito 1 e o conceito 2. Os estados mais elevados da nossa consciência têm sempre as respostas. Eles têm uma visão mais ampla, uma perspectiva mais elevada. Quando você está num estado elevado de consciência, você pensa com mais clareza. Você consegue achar as respostas com mais facilidade. Você se torna mais criativo. Isso é o estado elevado da consciência. Mas nem sempre temos acesso a essas informações. Nem sempre conseguimos pensar com clareza, muitas vezes ficamos confusos, perdidos em nossos pensamentos. E o Peça e Receba nos fornece uma maneira de obter diretamente o conhecimento de estados mais elevados. Através desse método chamado Peça e Receba, nós podemos sair desse estado da confusão
e acessar o estado elevado da consciência, achar as respostas e voltar com essas respostas. Peça e receba usa o poder das palavras para sair desse estado da confusão mental, acessar o estado elevado da consciência, onde temos a clareza de pensamento. Nós fazemos essa passagem através das palavras. Nós usamos palavras para sair do estado da confusão, para alcançar o estado da clareza mental. Outro conceito importante é que o trauma cria crenças limitantes que continuam a conduzir nossas vidas. Traumas são aquelas experiências terríveis onde nós aprendemos instantaneamente algumas coisas. Essas coisas que nós aprendemos se tornam crenças. E mais tarde nós agimos de acordo com essas crenças. Por exemplo, uma pessoa fica presa no elevador, fica desesperada, apavorada, não acontece nada com essa pessoa. Depois de alguns minutos, ela sai do elevador sã e salva. No entanto, aquela experiência foi traumática. Naquele momento, ela aprendeu alguma coisa. Por exemplo, que o elevador é um lugar muito perigoso, pode até morrer. E a partir daquele dia, ela não consegue mais entrar no elevador, devido à crença limitante que adquiriu naquele momento. Em Peça e Receba, nós desvinculamos o trauma do passado da realidade. Aquela pessoa que ficou apavorada no elevador e não consegue mais entrar no elevador, ela está fazendo uma confusão entre aquela experiência e o elevador muito seguro que está diante dela. O Peça e Receba desfaz essa confusão. Separa a experiência do passado da realidade atual. Isso é Peça e Receba. Mais uma vez, 7 conceitos fundamentais do Peça e Receba. Os estados mais elevados da nossa consciência sempre têm as respostas. Eles sempre têm uma visão mais ampla, uma perspectiva mais elevada. Nem sempre temos acesso a essas informações. E o Peça e Receba nos fornece uma maneira de obter diretamente o conhecimento de estados mais elevados. E para isso, o Peça e Receba usa o poder das palavras. O trauma cria crenças limitantes que continuam a conduzir nossas vidas, atrapalhar nossas vidas. Em Peça e Receba, nós desvinculamos os traumas do passado da realidade atual. Nós fazemos uma clara distinção entre aquela experiência do passado e a situação atual. Isso é Peça e Receba.